Durante a sessão que marcou a despedida da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro do STF, Celso de Mello, aproveitou para fazer uma defesa do papel do Ministério Público que, segundo ele, aspas, não serve a governos, a pessoas, não se subordina a partidos políticos e não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem. Para alguns, a fala do decano foi interpretada como um recado ao presidente Jair Bolsonaro, que indicou o subprocurador-geral da República, Augusto Aras, para o lugar de Raquel Dodge no comando da Procuradoria-Geral da República. Dodge, em sua fala, pediu que os ministros do STF fiquem atentos a sinais contrários à democracia liberal. O mandato dela na PGR termina na próxima terça-feira, dia 17. Muito bem, recado aí, indireta do Celso de Mello, Augusto Nunes. Ele falou, repito aqui, não serve, o Ministério Público não serve a governos, a pessoas, não se subordina a partidos políticos e não se curva à onipotência do poder ou aos desejos daqueles que o exercem. Eu só quero deixar bem clara uma coisa. O Ministério Público tampouco deve se curvar, tampouco deve se subordinar a ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque a Raquel Dodge, essa que se despede agora com todas as louvações que nesse momento se faz, ela pediu o arquivamento de trecho da delação do Léo Pinheiro que citava o irmão de Dias Toffoli. Toffoli que tinha defendido, assim como Rodrigo Maia, de quem ela também pediu arquivamento, a recondução da Raquel Dodge ao cargo. Então, se é para dar o recado, vamos falar com todas as letras sobre todo mundo, porque a escalada autoritária do Supremo, a gente está vendo, está reclamando e está na esperança de que a população faça pressão também para que haja investigação do que está acontecendo por lá, Augusto. Ele diz que o Ministério Público não serve a governos, a pessoas. Exatamente, não deve fazer isso. O Celso de Mello está falando aqui como ex-promotor. Ele foi promotor de carreira. Então ele está falando, é um recado para os ex-colegas. Pois bem, não deve servir a pessoas. O Lula, por exemplo, não deve mudar o voto porque acha que o Lula precisa sair da cadeia. Nem servir a governos, sobretudo quando os governos montam um esquema, projeto criminoso de poder, expressão usada pelo Celso de Mello no julgamento do Mensalão. Pois bem, esta turma que ele está absolvendo agora, ou que ele está evitando condenar, né? Está votando na segunda turma para libertar tudo quanto é bandido, essa turma que montou e lucrou o esquema criminoso, o projeto criminoso de poder e enriqueceu com ele. Que Celso de Mello está falando agora? O que denunciou o projeto criminoso do poder ou o que absolve os integrantes desse mesmo projeto? Zé Maria Trindade. Pois é, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, está limpando as gavetas e hoje foi a última vez em que ela representou o Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal. E é uma praxe essa despedida, e aí ela fez um alerta também, Felipe, como você sempre cobra aqui, eu acho muito coerente, de que uma autoridade como Procurador-Geral da República não pode jogar areias nos olhos das pessoas e ao vento, né? Porque quando ela diz que vozes contra a democracia, ela tinha que levar para o Supremo Tribunal Federal, se tiver foro privilegiado, né? Para que essas pessoas contrárias à democracia possam se defender e possam dar explicações também. E ela vai além do Brasil, né? E diz que se trata de um movimento no mundo inteiro contra a democracia. E nessa fala de despedida dela, ela mostra claramente rancores ali, dizendo que há trabalho e tal, que poderia ter animado o ministro Celso de Mello a falar aí como se fosse uma crítica ao indicado para a Procuradoria-Geral da República. O presidente Jair Bolsonaro, constitucionalmente, a Constituição que o Supremo defende, tem o direito, mais do que o direito, o dever, a obrigação de indicar um procurador-geral da República. E ele indicou dentro das normas, né? Ele não tinha que seguir essa lista tríplice. O que está acontecendo aí com esse baú de ódio, aí, de rancor na Procuradoria-Geral da República, é que ali é um poder paralelo àquilo ali. A Procuradoria-Geral para a Constituição, que nós estamos agora, a Constituição de 88, né?
ganhou autonomia política, administrativa, financeira e é um poder. E como o procurador-geral manda muito lá, criou ali o núcleo de pessoas que mandam na Procuradoria-Geral da República. E esse grupo, Augusto e Felipe, eu digo aqui sempre que defendo a indicação do presidente da República para o Supremo, para os tribunais superiores e para também a PGR. Por isso, é porque se não fosse assim, haveria a criação de uma casta e de um grupo corporativo dentro de cada instituição e seriam sempre os mesmos ali a influenciar nesta indicação e isto é pernicioso. A indicação do presidente da República, que vem lavado pelas urnas, é muito importante. E ainda tem a garantia de aprovação pelo Senado Federal. Então, assim, a Constituição manda que o presidente indique. E o Supremo tem que aceitar. Será o procurador se o Senado aprovar. Então, achei uma despedida melancólica para uma procuradora-geral que manteve aquela estrutura de poder. A expectativa agora de Augusto Aras é desmontar isso aí. Aquela sede milionária espelhada que tem ali esconde muitos cargos, muitos interesses e poder. E como eu sempre digo, minha gente, onde há poder, há disputa.